Complementar isto, até porque já estamos a entrar na hora do almoço, com 3 ou 4 pontos que reforçam um pouco o que disse o Vasco Lourenço e o Martins Guerreiro. O primeiro era complementar esta contradição no seio das várias franjas, das várias frações da burguesia dominante. Efetivamente, o Spínola condensa em si um pouco essas contradições. Eu, por conhecimento pessoal, eu conhecia pessoalmente o homem que escreveu o livro do Spínola, Portugal e o Futuro, que era o Sr. Major Pereira da Costa. Julgam que o Spínola foi o autor, não foi? Mas isto era na estrutura militar. Mais conhecido pelo Cavaquinho. Ou pelo Asterix. Ou pelo Asterix. Era assim, ele era assim pequenino, tinha assim também bigodes como o Asterix, e era assim todo ele era assim. E é um homem que eu estou um dia a jantar com uma família minha amiga, com uma ex-futura noiva minha, que era família, portanto, que era amiga do Pereira da Costa, e o Pereira da Costa, e estamos em dezembro de 71, janeiro de 72, portanto, o 25 de abril ainda vem longe. E o Pereira da Costa diz assim, bem, o Pereira da Costa fazia parte do Estado-Maior dele na Guiné, e era o homem das informações, era o homem da segunda repartição. Maior do Spínola. Do Spínola, na Guiné. E, portanto, era um homem inteligente, era um homem assim um pouco doido, mas era inteligente, e ele disse o seguinte, o Spínola mandou-me, isto foi uma coisa rara e nunca vista, o Spínola tirou o Pereira da Costa da tropa, portanto, tinha este poder pessoal junto de Marcelo Caetano, e ele saiu com uma licença sem vencimento, ou coisa que valha, para tirar o curso de Economia. E como eu naquela altura andava também em Económicas, e portanto já era um aluno mais velho do que eu, e portanto, porque o Spínola quer-me sempre ao lado dele, porque ele vai ter um de 2 papéis. Ou vai ser Presidente da República, ou vai ser Presidente da Siderurgia Nacional. Porque o Spínola, não, atenção, porque o Spínola já fazia parte. Ele foi diretor o Spínola fazia parte da administração da Siderurgia Nacional. Porque o Spínola tinha, via esposa, interesses pessoais na Siderurgia Nacional. E antes daquilo ser siderurgia, a fábrica era propriedade do pai do Spínola. Era propriedade do pai do Spínola. E, portanto, o Spínola está pessoalmente ligado ao Champalimau. Atenção. Eu, a seguir ao 25 de Abril, eu era o único salteiro geográfico, porque a minha mulher era francesa, estava em França, eu estava cá em Portugal, e às tantas, aquela malta toda, nós passávamos dias sem dormir. Isto é um conceito interessante, solteiro geográfico. Nós passávamos dias sem dormir, e às tantas, a malta já estava cansadíssima, e naqueles 2 ou 3 dias a seguir ao 25 de Abril, diz a malta assim para mim, epá, tu que não tens família, ficas cá, porque a malta tem que ir dormir, porque a malta passava 3, 4, 5 dias sem dormir. E às tantas, aí no dia 26 ou 27, eu sou surpreendido com coisas estranhíssimas. É que as primeiras pessoas que vão dar lá colado, como dizem os franceses, o abraço de parabéns ao Spínola, sou eu que os levo ao Spínola, pessoalmente. Epá, e fiquei a estranhar coisas do Arco da Velha. Quem é que foi logo dar os parabéns ao Spínola? O primeiro foi o Champalimau. Eu digo assim, epá, eu enganei-me na revolução. Eu dizia para a malta, epá, está aqui uma revolução que não é minha já. O Champalimau, os Mel, os Espírito Santo foram lá todos ao beijamão. Foram lá todos ao beijamão. Eu digo assim, epá, espera aí, esta revolução não é minha, mas adiante. Mas, portanto, isto era só para ressaltar, porque o Spínola, efetivamente, representava estas contradições todas. Porquê? Porque ele representava aqui, simultaneamente, como disse o Martins Guerreiro muito bem, 2 franjas da burguesia. Uma era aquela burguesia que vinha do Ferreira Dias, desenvolvimentista, industrialista, que já não estava muito interessada nas colónias. Portanto, com o Ferreira Dias começa efetivamente aqui assim em Portugal um movimento de industrialização, embora ligado ao Estado, ligado ao Salazar, que publica 2 leis fundamentais, que é a lei da proteção das indústrias nascentes e a lei do condicionalismo industrial, que, na prática, o que é que faziam? Faziam monopólios estatais, faziam monopólios protegidos pelo Estado. Portanto, a lei da proteção das indústrias nascentes dizia que, desde que uma indústria se implantasse, estamos a ver a CUF, a siderurgia, etc., não era possível arranjar outras que concorressem com elas. Portanto, eles tinham um monopólio. E, evidentemente, em termos de capitalismo, o monopólio é porreiro. Quer dizer, não têm concorrentes,
fazem aquilo que querem, produzem aquilo que querem. Por exemplo, a Siderurgia Nacional tem um caso caricato. A Siderurgia Nacional até hoje nunca produziu nada que não fosse umas barretas de ferro para pôr nessas vigas de cimento. Aquilo não faz nada. Nessa altura até um caso caricato, no tempo foi para aí 70, 69, 71, o Presidente da Assembleia Nacional era o doutor Albino, não, Figueiredo. Era o, como é que ele se chama? Não sei quantos Figueiredo. E ele era o presidente também da CP, da Companhia Portuguesa de Moinhos de Ferro. Às tantas eles quiseram renovar as vias, e a siderurgia tinha o seguinte monopólio: aquilo que não produzia, só ela é que importava. Portanto, nem precisava de produzir. Não havia concorrência. Evidentemente, assim, era o que eu dizia. Epá, assim também eu sou capitalista, é portanto, eu faço uma empresa, não tenho concorrência, vendo o que quero, se não tiver importo, portanto, estou no maior. E então, o Mário de Figueiredo, o doutor Mário de Figueiredo, Presidente da Assembleia Nacional, tenta escapulir-se. Isto é uma coisa engraçada. Era o Presidente da Assembleia Nacional e era um homem da União Nacional dos 4 Estados. Tenta escapulir-se com uma mala cheia de dinheiro para ir comprar diretamente lá fora os carris. Porque, evidentemente, se fosse comprar lá fora os carris, custava muito mais barato do que se comprasse por intermédio da Siderurgia Nacional, como é lógico, ficava sempre com a parcela dela. Ora bem, e é detido no aeroporto pela segurança privada do Chapalimau. Ora bem, isto deu origem. O homem teve um infarto, teve um colapso e acabou por morrer na Cruz Vermelha disto. E isto foi tudo abafado, era um escândalo sem nome. Isto é, portanto, esta burguesia nascente industrialista, que fundou a CUF, a Quimigal, portanto, a Quimigal é mais tarde, é sucessor da CUF, mas é já sucessor da CUF, mas que fez a CUF, a siderurgia, etc., são empresas que nascem sob o protecionismo total estatal, mas já são de uma burguesia mais liberal, mais industrialista, que também tem interesses nas colónias. A gente não se pode esquecer que a maior parte destas famílias que deram origem depois a estas grandes instituições, o Chapalimau tinha imensos interesses nas colónias também. Portanto, há esta contradição de classe que é corporatizada no Spínola. Mais outra coisa ainda só. Não há dúvida que aqui assim há uma coisa fundamental, que essa é que é a verdadeira revolução, e que foi aqui citada por Vasco, é a descolonização. Portanto, eu estou contra a interpretação do Vasco Polido Valente, que diz que o 25 de Abril não é uma revolução, e que o 1820 é que é uma verdadeira revolução. E eu sou contra isso porquê? É porque depois de 600 anos, a descolonização põe fim à lógica de todo este país. É com a queda das colónias, é com a independência das colónias que se dá a grande revolução. Efetivamente, em 1820, há também um período parecido com este. Porquê? Porque 1820 surge exatamente porque é a queda do Brasil que existe do outro lado. E o Brasil era a lógica toda colonial. E, portanto, desde 1820 até à Conferência de Berlim, praticamente nós não temos colónias e temos que nos virar para dentro. Por isso mesmo é que se dá os movimentos, digamos, da regeneração, e se dá aqueles movimentos daquela industrialização que acontece durante o século XIX, que depois acaba com o fontismo, que volta isto outra vez para o comércio. Agora é importante, mas a seguir à Revolução, a seguir à Conferência de Berlim, nós regressamos outra vez ao colonialismo e à lógica colonial, porque regressamos à África, que é o regresso à África. Portanto, efetivamente há aqui uma pequena comparação, porque efetivamente com 1820 também há a perda das colónias, naquela altura da colónia, que era o Brasil, porque o resto não havia, mas com o 25 de Abril e com este dia 27 de julho de 1974, é que se acaba a lógica de 600 anos de história. Aqui é que é a verdadeira revolução que o Vasco Polido Valente não considera. Claro está que depois, evidentemente, entramos numa nova fase, o novo infante Dom Henrique é o Mário Soares, quando efetivamente deixámos de explorar as colónias e passámos a explorar os alemães. E portanto agora, dentro daquela lógica que é preciso alguém que trabalhe para a gente viver, agora evidentemente é a CEE que trabalha para a gente viver com os tais quadros comunitários de apoio, com o CREN, etc. Portanto, digamos, entramos outra vez na velha lógica. Mas os alemães exploram os trabalhadores portugueses. Claro, mas de qualquer maneira é só para dizer que aquela lógica colonial, que era a lógica central desta formação social, acaba exatamente com a descolonização. Portanto, a descolonização, no meu entender, é o fim da lógica de 600 anos de regime. Portanto, era só aqui que eu queria acabar. Bem.